Boa noite. É muito bom estar novamente com os irmãos para poder compartilhar um pouco da palavra. Mas antes nós teremos um pequeno momento de oração. Nós estaremos orando por esses dois motivos. Primeiro, nós pedimos por uma fé para fazermos a vontade de Deus. Nós pediremos também a Deus para que nos dê uma fé, para que nós possamos aguardar o agir de Deus. Guarde bem isso. Nós precisamos de uma fé para fazer a vontade de Deus. Mas também nós precisamos de fé para esperar, aguardar o agir de Deus. Então vou dar uns 2 minutos para que você individualmente faça a sua oração. Baixem suas cabeças, orem a Deus pedindo por isso. Santo Deus e eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos como igreja para honrar e glorificar o teu santo nome. Nós estamos aqui também, ó Deus, para aprender mais e mais da tua palavra. Neste momento, eu te peço, Pai querido, para que o Senhor nos ajude a fazer a tua vontade, ó Deus amado, que venhamos a renunciar à nossa vontade, ó Deus, mas que façamos a tua vontade, apesar de qualquer risco, apesar dos desafios, ó Deus amado. Ajuda-nos nessa luta contra o pecado, nessa luta, Pai querido, contra os medos que tentam nos segurar de fazer aquilo que tu queres. Meu Deus, que possamos ter fé para fazer a tua vontade. Da mesma forma que nós tenhamos paciência para aguardar e ver o teu agir. Tu és um Deus poderoso, um Deus grandioso, majestoso, ó Deus amado, que está no controle de tudo. E sabemos que grandes coisas, ó Pai, o Senhor faz e o Senhor tem feito por nós. Nós te pedimos, ó Deus, fé para aguardar, ó Deus amado, e também para experimentar o teu grandioso agir. Ajuda-nos, ó Deus. Eu te peço também que com esses exemplos de fé que nós ouviremos agora, nossa fé possa sair fortalecida essa noite. É isso que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. É interessante como nossa vida é feita de escolhas. Eu estava ouvindo os testemunhos. E hoje eu tive o privilégio de receber um pouco do spoiler desses testemunhos. A gente estava reunido em casa e, para quem não sabe, aquela senhora que disse que o sonho dela era participar é minha mãe. Então tive um momento para poder ouvir as histórias que a mãe estava contando sobre o que ela pôde vivenciar, o que ela pôde ver naqueles momentos na viagem missionária. E dá para perceber claramente que nossa vida é marcada por escolhas. Minha mãe, juntamente com aqueles irmãos, escolheram separar um período do tempo deles, para poder estar naquela obra missionária. Pense o seguinte:
alguns daqueles irmãos, eles tiveram que parar o seu trabalho. Deixaram de ganhar dinheiro, porque pararam de trabalhar. Mas pense na vida daqueles missionários. A gente começamos a mensagem com a história, com o depoimento dos missionários que receberam eles. Pastor Judásio falou que muitos deles saíram da vida deles comum, da rotina, da tranquilidade que eles tinham, morando em São Paulo, tendo aquela vida agitada, mais financeiramente equilibrada, para poder viver aquela realidade dos ribeirinhos, uma realidade humilde, uma realidade simples. Eles se desapegaram de muitas coisas. Bens para eles não tinham tanto valor, quanto o valor que eles deram a fazer a vontade de Deus, a cumprir aquilo para o qual eles foram chamados. A vida é feita de escolhas. Pela fé, eles escolheram fazer a vontade de Deus, apesar dos riscos. Sim, vocês acham que estar naquela região é algo simples? Não, envolve riscos. Como o pastor Judásio falou, distâncias enormes para serem navegadas. Acontece algum problema de saúde, não tem como sair correndo aqui, chegar em 5 ou 10 minutos no pronto-socorro. Em alguma urgência, como nós aqui na nossa comunidade, aconteceu algum problema, corre numa urgência, vai lá. Não, eles não têm isso. Eles têm o risco de questão de animais serem picados por cobras, escorpiões. E aí? Se acontecer isso, cadê o posto de saúde mais perto? Não só isso, mas também o próprio risco de estarem sujeitos à questão de crimes. Em localidades longes, isoladas, quem vai saber, quem vai dar notícia? Quando sumir, ninguém vai nem saber se sumir, ninguém vai nem saber onde vai estar. Vocês percebem? Essas pessoas, elas pela fé, escolheram fazer a vontade de Deus, apesar dos riscos envolvidos. Esses irmãos tomaram a decisão por aquilo que é mais valioso. Julgaram o que vale mais, se vale mais a pena aproveitar os chamados prazeres desse mundo e sofrer na esperança de quê? De um galardão. Na esperança de ver um dia a recompensa guardada nos céus. Mas esses irmãos, eles também, fazendo isso, eles conseguem usufruir ou desfrutar de algo que eu e você, na nossa comodidade, não necessariamente conseguimos ter. Que é ver o agir de Deus, as maravilhas de Deus, os milagres de Deus acontecendo. Deles verem situações que aos nossos olhos eram impossíveis e Deus agir. Vidas sendo transformadas. Crianças que um dia para quem eles pregaram, vendo hoje se transformando em missionários. Eles podem desfrutar, eles conseguem ter experiências com Deus. Experiências mais vivas, claras, do milagre acontecendo. É hoje o que nós vamos falar um pouco. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Na nossa mensagem de hoje, nós vamos estar continuando a sequência dos heróis da fé. Mas agora nós vamos pegar o período do Êxodo e o período da conquista. Nós vamos ver a história, a fé dos pais de Moisés, a fé de Moisés, a fé do povo na saída do Egito. Depois nós vamos dar um salto lá para o período da conquista,
quando eles já estavam chegando em Canaã, o primeiro desafio, o desafio de Jericó. Deus agindo poderosamente na vida daquele povo, do povo na vida de Raabe. Deus fazendo milagres, trazendo triunfo, vitórias e ao mesmo tempo dando livramento. Mas antes da gente chegar nesse ponto, é interessante a gente recapitular o que nós temos visto até agora e por que nós estamos falando sobre isso. Lembra, para você que está vindo a primeira vez aqui na igreja, nós estamos estudando, estamos pregando sobre a carta aos Hebreus. Essa carta foi direcionada a irmãos, a hebreus, a judeus convertidos que estavam sendo perseguidos e por causa disso eles estavam querendo voltar ao judaísmo. E aí o autor de Hebreus manda uma carta, envia uma carta para eles, tentando tirar eles dessa ideia de voltarem para o judaísmo. Ele vai fazer isso como? Mostrando algumas situações. Nos capítulos de 1 a 10, ele vai demonstrar a superioridade de Cristo. A superioridade da pessoa de Cristo e a superioridade da obra de Cristo. Mas na metade do capítulo 10, quando ele fala sobre a superioridade da pessoa e da obra de Cristo, ele vai trazer uma advertência. Ele vai mostrar o seguinte: vocês estão vendo? Cristo é superior ao judaísmo. Se vocês voltarem, se vocês inventarem de retroceder, de voltar para as velhas práticas, porque vocês estão com medo de perder bens, porque vocês estão com medo de perder os privilégios, vocês não querem ser desprezados pela família por causa da religião, vocês vão ser condenados. Vocês vão sofrer condenação. Lembra do que ele disse? Olha, se vocês retrocederem, é como se vocês, para o judaísmo, estivessem desprezando a lei de Moisés. Para o judaísmo, você desprezar a lei de Moisés, você era alvo de condenação. Se você, conhecendo quem é Cristo, a superioridade de Cristo, retrocede, você será condenado. Você vai sofrer juízo. E ele diz, olha, ele vai falar sobre a questão de como eles deveriam temer isso. E aí ele reforça essa ideia de, olha, continuem firmes, perseverem, sigam em frente, continuem seguindo em frente. Vocês não são dos que retrocedem, mas dos que seguem em frente. E aí, quando ele termina essa advertência no final do capítulo 10, ele começa a trazer exemplos de fé. Na realidade, ele vai explicar o que é a fé. Ele vai explicar o que é essa fé que faz com que eles possam perseverar. Ele vai dizer o que é a fé e depois segue com exemplos históricos sobre pessoas que pela fé perseveraram. É a fé na prática. A gente viu isso no domingo atrasado com a história de Noé, Abel, Noé e... Agora deu um branco. Desculpem. Nós vimos isso com a fé dos pré-diluvianos, que foi a fé de Abel, a fé de Enoque e a fé de Noé. Obrigado. Abel, Enoque e Noé. Com eles, nós aprendemos que a fé verdadeira, ela molda como o povo de Deus se aproxima dele, como o povo de Deus anda com ele e como o povo de Deus obedece a sua palavra. No domingo passado, nós vimos sobre a fé dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, José. Na fé dos patriarcas, nós aprendemos que devemos perseverar mesmo em meio ao sofrimento, até que as promessas de Deus sejam plenamente cumpridas.
O relato ele foi concluído com a história de José. Quem lembra o que foi que José, pela fé, ele fez? José, ele pela fé, ele pediu para que os seus ossos fossem enterrados em Canaã, porque ele já estava prevendo o Êxodo. E hoje nós vamos falar desses personagens, do Êxodo até a conquista. E com eles nós aprenderemos que a fé que agrada a Deus, ela leva-nos a fazer o que é justo, apesar dos riscos. E essa fé que agrada a Deus, ela nos faz experimentar o seu poder através do triunfo e do livramento. Então, guarde isso. A fé que agrada a Deus, ela nos leva a fazer o que é justo aos olhos de Deus, apesar dos riscos, mas ao mesmo tempo, ela nos faz experimentar do triunfo e do livramento. Então, nós vamos ver isso, como eu disse, em duas partes. A primeira parte vai dos versículos 23 ao 29. Pela fé fazemos o que é justo, apesar dos riscos. Então, nós vamos começar primeiro com a fé dos pais de Moisés. Isso está lá no versículo 23. Nós vamos lendo aos poucos, do versículo 23 ao 31. No capítulo 11 de Hebreus, versículo 23, diz o seguinte: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Então a gente começa com a história de Moisés. Isso está descrito lá em Êxodo, capítulo 2, onde vai mostrar a história de um casal. Arão e Joquebede. É Arão, não sei se é Arão ou é Arão. Arão e Joquebede. Eles tiveram um filho. No relato de Êxodo vai dizer assim: vendo que ele era bonito, esconderam. É interessante que quando a criança nasce, todo pai acha a criança bonita. Mas assim, quando a criança acaba de nascer mesmo, assim, ele acabou de sair, ele não é tão bonito assim, sabe? Assim, quando acabou de sair, tá? Eu lembro de um amigo que quando viu a filha acabou de nascer, aí ele olhou e disse assim: ô Senhor, que seja inteligente pelo menos, por favor, Senhor. Assim, mas é claro, como eu estou dizendo, depois que nasce, a gente sabe, ele vem com o rosto amassado ainda, mas depois vai virando aquela coisa tão linda, aquela fofura, entendeu? Aquela coisa, todo mundo se encanta com o bebê, acha lindo o bebê. Mas os pais de Moisés, eles também se encantaram. Mas qual é o pai que não acha bonito? Mas olha a interpretação que o autor de Hebreus diz. Ele foi escondido durante 3 meses, pois seus pais viram que não era uma criança comum. Não era simplesmente a beleza, a aparência. Lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 20, Estevão vai falar sobre esse episódio. E ele vai dizer o seguinte: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Meus irmãos, pela fé, os pais de Moisés tiveram discernimento. Discernimento para entender que ali tinha uma criança especial. Ali tinha uma criança, tinha alguma coisa diferente. Alguma coisa extraordinária, não era normal. E o que foi que eles fizeram? Esconderam o menino durante 3 meses, desobedecendo a ordem de Faraó, o decreto de Faraó. Eles agiram com coragem, mas aí você vai dizer: peraí, é coragem? Se eu fosse olhar para esse texto, eu pensaria que é medo, porque eles esconderam o menino. Se eu vou lá, o menino está em perigo, eu vou esconder. Mas preste atenção. Para o judeu, isso, acho que vocês, quem já teve aula com o pastor Judaso, já ouviu ele falar muito isso. Para o judeu, na cabeça dele funciona assim:
as emoções elas são expressas. Então, por exemplo, não adianta eu dizer que amo uma pessoa e eu trato ela com grosseria. Então, por exemplo, não adianta o jovem dizer assim, eu amo o marido, eu amo minha esposa, mas ele não abre a porta do carro, mas ele não trata com gentileza, ele não trata com carinho, não, ele só trata com grosseria. Para ele, isso não é amor, você só dizer. O sentimento ele é expresso por meio de atitudes, de gestos. Então, é um ato de coragem, por quê? Porque eles pegaram esse bebê, esconderam mesmo diante do decreto. Eles não deixaram o medo prender eles, não deixou o medo dominar. Porque vocês sabem o que poderia acontecer caso eles fossem descobertos? Não era só o bebê que ia morrer, não. Ia morrer a família toda. Então, o que era mais fácil? Pegar o menino, matar, porque aí ia escapar o resto da família. Era mais fácil pegar esse caminho do que ter a coragem de esconder, olha, tem algo especial, Deus falou para mim, eu estou sentindo aqui, eu vejo que tem algo especial nele, então eu vou esconder, mesmo que isso seja contra a ordem de Faraó. Então, eles agiram com coragem. Coragem para fazer o que deveria ser feito. Coragem para fazer o que é justo aos olhos de Deus. Agora, o que essa mensagem ela impactava lá para os hebreus, os primeiros leitores lá da carta? Os primeiros leitores, o que isso mexia com eles? O que isso queria dizer para eles? Qual era o grande problema deles? Era o quê? O medo. Eles estavam assustados, eles estavam com medo. Para eles era mais fácil voltar para o judaísmo, era mais conveniente, era mais prático voltar para o judaísmo, porque ia estar tudo de boa, eu ia estar legal, tudo tranquilo. Eles precisavam encarar esse medo. O medo de quê? O medo de perder bens, o medo de ser excluído da comunidade, o medo de ser perseguido pela liderança judaica, o medo de ser perseguido pelo Império Romano. Eles precisavam ter uma fé que os levassem a fazer a vontade de Deus, apesar dos riscos, assim como os pais de Moisés fizeram. Mas o que isso impacta na minha vida e na sua vida? E aqui eu vou falar algo que é um pouco complicado da gente dizer, mas precisa ser dito. A fé na palavra de Deus nos dá coragem para desobedecer a leis e decisões judiciais por causa de Cristo. Volto a dizer, a fé na palavra de Deus nos dá coragem para desobedecer leis e decisões judiciais por causa de Cristo. Quando a gente fala de missionários, a gente sabe que isso é uma realidade para muitos deles. Muitos deles estão em países onde pregar o evangelho é proibido. Então eles têm que agir de maneira silenciosa. Eles têm que agir escondidos. Eles têm que agir de maneira a desobedecer essa ordem do Estado. Então a gente ouve muito aqui em campanhas de missões, janela 10/40 de locais onde a perseguição é grande. A gente vê vídeos de missionários que não podem expor o rosto. Muitos deles a gente não pode nem falar o nome, tem que trocar o nome por causa da perseguição, porque se são descobertos, eles podem ser presos, eles podem ser mortos. Mas e se essa realidade chegar no nosso país? Se isso chegar aqui, quer dizer, ou aliás, essa realidade, ela está chegando no nosso país. Eu acho que vocês acompanharam recentemente uma decisão que condenou um casal de uns pais
por causa da prática de homeschooling. Meus irmãos, aquilo que a lei não proíbe, nos é permitido fazer. O Estado, ele só pode fazer aquilo que a lei diz. Então, o governo, ele só pode fazer lá aquilo que está escrito na lei. Agora, nós podemos fazer aquilo que não é proibido, nós podemos fazer. Não há uma lei proibindo. Não há uma lei proibindo, que proíba. Mas aqueles pais foram perseguidos. Aqueles pais que receberam essa decisão, eles foram perseguidos. Mas eles optaram por permanecer fiéis. Isso é só um caso, fora os outros. Eu não estou dizendo aqui, e que fique bem claro, eu não estou dizendo para você sair escolhendo ou decidindo o que você quer obedecer, o que não é isso. A gente aprende nas cartas de Paulo que nós devemos nos submeter às autoridades. Que as autoridades, que os governos, eles são instituídos por Deus. Sejam bons, sejam maus, são instituídos por Deus. Isso é bem claro. O que nós estamos falando é de quando essas leis e essas decisões, elas vão contra a nossa fé, contra aquilo que nós professamos. O que nós estamos dispostos a fazer? Será que nós, quando essa realidade chegar, nós estaremos dispostos a cumprir a vontade de Deus? Nós vamos obedecer a homens ou vamos obedecer a Deus? Eu queria que nós ficássemos com essa reflexão, deixássemos essa reflexão, passássemos a semana com isso piscando na cabeça, mexendo. Porque os pais de Moisés tiveram coragem de desobedecer a ordem de Faraó, porque eles olharam que aquele menino era especial, era um menino bonito aos olhos de Deus, e eles fizeram o que deveriam fazer, apesar dos riscos. Mas nós vamos ver também a vida de Moisés. Nós vamos ver a vida de Moisés. Os pais de Moisés fizeram aquilo que a vontade de Deus, mas Moisés também fez. E preste atenção, Moisés tinha que estar nesse rol de heróis da fé. A importância de Moisés para os judeus era muito grande. Ela era semelhante à de Abraão. A gente viu no domingo passado que, se a gente for olhar no capítulo 11, há vários versículos separados para falar da fé de Abraão. Dos outros, Jacó, que teve muitas experiências com Deus, é um versículo. José também. Mas Abraão e Moisés têm um espaço, ou têm um papel especial, têm um espaço especial na história do judeu. Basta lembrar quem é Moisés. É o libertador. Moisés, ele assumiu 3 papéis à frente do seu povo. Moisés, ele foi líder. Foi ele quem levou o povo, conduziu o povo para sair do Egito. Ele fez esse papel, levou o povo, ele foi líder do povo. Ao mesmo tempo, Moisés cumpriu o papel de legislador. Foi através de Moisés que vieram as leis. As leis dos judeus vinham por causa de quem? Vieram por intermédio de Moisés. Tanto que, lembra lá que um dos embates entre a liderança judaica e Jesus era a tal da lei de Moisés? Eles queriam ver se Jesus caía em algum, ele queria ver se ele ia contradizer ou ele ia cair em algum erro. Ele ia, de algum modo, contra a lei de Moisés. Então, veja a importância. Líder, legislador e a outra, sacerdote. Moisés fazia essa intermediação entre Deus e o povo. Moisés falava face a face com Deus.
Isso está lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 11. E o autor vai destacar aqui alguns episódios. É interessante que a história de Moisés ela é bem extensa lá no livro de Êxodo, mas o autor faz questão de separar apenas alguns episódios que vão do seu nascimento até a chegada na frente do Mar Vermelho. Depois que eles passam o Mar Vermelho e continuam caminhando para o deserto, há vários episódios, mas o autor ele faz questão de separar alguns. E nós vamos entender o motivo disso. Então, Moisés, ele renunciou, ele saiu e ele celebrou. Pela fé, olha só o que foi que Moisés fez, as decisões que Moisés tomou. Moisés renunciou, saiu, celebrou. Isso vai estar nos versículos 24 a 28. Moisés, a primeira coisa, renunciou ao pecado. Está nos versículos 24 a 26, que diz o seguinte: pela fé, Moisés renunciou ao pecado. 24 a 26 diz o seguinte: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Então, a primeira parte, Moisés renunciou ao pecado, os versículos 24 a 20, renunciou ao pecado, versículos 24 a 26. Mas como assim? Renunciou ao pecado? A gente vai entender um pouco. Nos versículos 24 a 26, a gente vê que Moisés, ele quando se tornou adulto, ele recusou ser reconhecido ou ser chamado filho da filha de Faraó. Lembra da história dele? Moisés, depois que os pais esconderam por 3 meses, jogaram no rio, a filha de Faraó o recebeu, adotou a criança, mas Moisés acabou sendo criado pelos pais, até que ele depois foi para a casa de Faraó. E ele foi adotado como filho da filha de Faraó. Moisés, ele teve da melhor educação possível. A gente pode ver isso lá em Atos 7, 21 e 22, que ele recebeu a melhor educação que alguém daquela época poderia ter. Ele recebeu da melhor educação. Imagine, pense, o cara está lá é filho da filha de Faraó. O cara está numa situação tremendamente boa, numa situação muito boa. Ele pôde aprender, pôde desfrutar daquilo que tinha de melhor da época, acerca de ensino. Ele era o cara, mas ele renunciou. Lá em Êxodo, capítulo 2, versículos 11 a 15, tem um episódio marcante da vida de Moisés, em que ele estava olhando os seus irmãos, vendo como era pesado a vida, o sofrimento, a carga que seus irmãos estavam sofrendo. Até que um dia ele vê um egípcio maltratando, espancando um judeu, um irmão dele, um hebreu. E o que ele faz? Ele se revolta e vai lá e mata esse egípcio, esconde o corpo. No outro dia ele volta, vê dois hebreus brigando. E ele vai tentar intervir nessa briga. E aí nessa intervenção que ele vai tentar fazer, eles dizem: oxe, quem foi que te fez juiz da gente? Ou tu vai matar um de nós como tu fez com o egípcio?
ele percebeu que ele tinha sido descoberto. O faraó descobriu e, Moisés saiu. Moisés foi embora, foi para Midian. Mas percebam, Moisés, ele se identificava como povo de Deus. Mesmo tendo sido adotado, ele se identificou. Ele renunciou o seu status. Ele renunciou tudo aquilo que ele tinha. Ele se identificou como hebreu. E é interessante nesses versículos o contraste que ele vai dizer, que o autor vai fazer aqui. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado. A desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Veja o contraste. Prefiro ser maltratado do que eu ser reconhecido do que desfrutar dos prazeres do pecado. Eu considero desonra a riqueza maior do que os tesouros do Egito. Para ele, sofrer como povo de Deus valia mais a pena do que tudo aquilo que ele tinha ganhado. E o autor, ele fala aqui também, um versículo que a gente fica meio naquela dúvida, que ele diz assim: por amor a Cristo, ele considerou que a desonra ser mais valiosa. A gente não sabe precisar ao certo se, quando o autor diz isso, ele imaginava que Moisés realmente ele conseguia visualizar o Cristo. A gente não sabe dizer ao certo. Pode ser de uma forma histórica, ele conseguia visualizar a Cristo e por causa dele ele renunciou tudo isso. Porque Paulo vai falar lá em 1 Coríntios que Moisés sabia que Cristo estava com ele. Mas pode ser também de maneira simbólica. Para Moisés, o Cristo era ungido, e esse ungido era Israel, que depois se tornaria quem? Ou depois seria identificado com o próprio Cristo. Mas o importante é destacar o quê? O juízo de valor. Para Moisés, valia mais a pena ser povo de Deus. Para Moisés, valia mais a pena sofrer, renunciar à riqueza, tudo aquilo que ele poderia desfrutar. Vocês fazem ideia do que Moisés deixou para trás? Bora fazer tentar fazer uma ilustração aqui. Eu não sou tão bom de ilustração não, mas eu estava lembrando um dia. Imagine assim, vocês já ouviram falar da Arábia Saudita. Lá é um dos países que mais persegue cristãos. Imagine que um missionário teve um filho, pegou o bebê e, com medo da perseguição, botou lá na porta do rei da Arábia Saudita. Ele pega, recebe, adota, o menino cresce, estuda lá em Londres, não sei o quê. Londres Oxford? Peraí, não. É Oxford, né? Eu sei que ele vai estudar, vai para Londres, vai para os Estados Unidos, ele aprende tudo. Só que até um dia, ele descobre que os pais deles eram cristãos. Ele vai lá e descobre: rapaz, eu não fui adotado. Quem são meus pais? Meus pais são missionários. Ele vai lá, entra na internet e faz meus pais são esse casal de missionários. Meus pais estão sendo perseguidos. E aí você sabe o que ele faz? Olha, sai, vai embora, vai procurar os pais e vai morar com eles. Você sabe o que esse garoto ele vai deixar? Uma riqueza de cerca de 1,4 trilhões de dólares. Eu vou repetir. Ele vai deixar para trás uma riqueza de mais ou menos 1,4 trilhões de dólares. Você sabe contar essa quantidade de dinheiro, chegar aqui? Eu acho que cabe aqui essa quantidade. Se for botar em dinheiro aqui, vai preencher
essa igreja, eu não faço ideia do que é isso. É muito dinheiro. Para quem já viajou de avião, você já viajou de avião em classe econômica, não já? Assim, quem já viajou? É legal, né? Você vai, chega rápido. Você sabe o que ele vai renunciar? Para quem conhece avião, ele vai renunciar um Boeing 747 exclusivo. Um Boeing 747 é um avião maior do que essa igreja. Só que é só para ti. Não vai ninguém aqui te apertando, não. Tu vai poder ir para combustível, não é problema. Cartão não é problema. Percebam? É mais ou menos isso que Moisés deixou para trás. Para vocês terem claro. Ele entendeu que seguir a Cristo, ou que renunciar a essas coisas, que havia mais valor sendo povo de Deus do que usufruir de toda essa riqueza. Tá, mas e aí? E para os leitores da carta, o que isso vai implicar? O que isso tem a ver? A gente volta a falar. Seguir a Cristo implicava renunciar bens. Seguir a Cristo implicava eles perderem privilégios. O autor de Hebreus está querendo dizer, olha, está vendo Moisés que vocês tanto admiram? Ele renunciou às riquezas do Egito. Vocês não querem seguir a Cristo porque não querem renunciar àqueles privilégios e àquelas riquezas. Seguir a Cristo é muito mais valioso do que essas coisas. Mas Moisés também saiu do Egito. Lá no versículo 27, pela fé saiu do Egito não temendo a ira do rei e perseverou, porque via aquele que é invisível. Então, Moisés, aqui o autor ele dá um salto na história. Ele vai falar sobre a questão da saída do Egito. Moisés, pela fé, ele saiu com o povo. Aqui ele está tratando não daquela primeira saída, mas do Êxodo, em que ele deixou o Egito para trás, porque ele novamente não temeu o Faraó. Ele não temeu o Faraó. Ele decidiu sair. Ele decidiu sair. Ele decidiu fazer aquilo que é certo, fazer a vontade de Deus, mesmo sob a perseguição, sob o risco, porque ele via aquele que é invisível. E aqui novamente um contraste que a gente pode ver. O rei do Egito, visível aos olhos. Deus, invisível aos olhos humanos, mas visível aos olhos de Moisés. Gravem isso. Os olhos da fé podem ver aquilo que é invisível aos olhos dos outros. Os olhos da fé podem ver aquilo que é invisível aos olhos dos outros. Mas por que Moisés conseguia ver o Deus invisível? Porque Moisés teve experiências com Deus. Quando ele saiu da primeira vez, o que foi que aconteceu? Ele teve o episódio da sarça ardente, onde ele se encontrou com Deus. Moisés, ele via Deus, ele falava face a face com Deus. Moisés conhecia a Deus. Por isso que ele conseguia ter essa, digamos assim, visão além do alcance. Ele tinha experiências com Deus, ele sabia quem era Deus. Quem era Deus. Mas para os leitores, para quem estava ouvindo lá, para quem estava recebendo a carta, essa decisão de Moisés, ela vai impactar da seguinte forma. Quando Moisés saiu do Egito, mesmo com a posição de Faraó, mas confiando no Deus invisível. Eu acho que a gente já ouviu alguma coisa assim, hein? Hebreus, capítulo 11, versículo... Qual é o versículo mesmo? Hebreus quanto? Peraí. Eu acho que agora deu um branco. Peraí, como é que é? Hebreus quanto? Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1, vamos lembrar? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Convicção.
O autor já tinha falado isso para eles: olha, vocês podem não ver, mas existe essa convicção de que Deus está presente com vocês. Então, por isso, não recuem. A perseguição da liderança judaica, ela pode ser visível, mas vocês servem a um Deus que eles não veem, mas vocês o conhecem. Vocês têm a convicção de que esse Deus está presente na vida de vocês. Então não temam essa turma, temam a Deus. Moisés, ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, versículo 28. Moisés celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos dos israelitas. Então agora a gente foi para o Êxodo, agora a gente volta para antes da saída deles. O autor volta ao episódio que está lá em Êxodo 12, quando o Senhor ordena a Moisés celebrar a Páscoa. A cerimônia, como a gente sabe, se tornou um memorial para os povos. Mas, ao mesmo tempo, qual foi a ordem que o Senhor deu? Passem o sangue do cordeiro nas portas das casas. Era a última praga, era a 10ª praga. O sangue do cordeiro nas portas era um sinal para indicar as casas dos hebreus e poupá-los da tragédia. Moisés questionou? Não. Eu fico imaginando assim, estou dizendo assim, da minha mentalidade de pouca fé, tá? Eu não estou dizendo que Moisés pensou desse jeito, não. Mas Deus diz, olha, vai lá, celebre a Páscoa. Vocês vão sair daqui. Peraí, eu vou festejar antes de sair. Eu vou comemorar uma festa aqui, vou festejar antes de sair. Já tenho certeza, tem certeza que a gente vai sair mesmo depois? Tá, o senhor falou, mas beleza, vamos festejar. Tá, eu disse, mas Senhor, e aí? Como é que a gente vai proteger esse menino? O Senhor disse que vai passar aqui a morte nos primogênitos. Como é que a gente vai se ver? Aí o Senhor diz assim, olha, passe o sangue do cordeiro nas portas. Aí o sangue do cordeiro nas portas. Não dá para juntar todo mundo num lugar só, não. E assim dizer, olha, aqui estão os filhos dos hebreus, tá? Não, mas passar o sangue. Lembra? Moisés conhecia verdadeiramente a Deus. Moisés podia confiar de que essa decisão dele de fazer o que Deus mandou ia dar certo. Moisés, ele decidiu cumprir aquilo que Deus mandou. Ele entendeu, ele teve a convicção, pela fé, de que esse sangue poderia livrar eles da morte. Então, para os leitores lá que estavam recebendo essa carta, o autor vai mostrar que se Moisés e Israel foram salvos pela fé na aspersão do sangue do cordeiro, os leitores também poderiam perseverar, porque eles foram salvos por quê? Pela fé no Redentor que havia chegado. Por causa do sangue precioso de Cristo, aqueles hebreus podiam perseverar. Eles podiam saber, ou eles sabiam, que por causa do sangue de Cristo, do derramamento do sangue de Cristo, eles foram salvos. Hebreus 9, 28. Então, nós vimos que Moisés, ele renunciou ao pecado. Moisés, ele fez mais o quê? Moisés, ele renunciou ao pecado. Moisés, ele saiu do Egito. E Moisés celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue. Decisões justas aos olhos de Deus. Mas o que nós aprendemos com a vida de Moisés? Uma fé genuína nos conduz a valorizar aquilo que é mais importante. Vê lá? Moisés valorizou o quê? Ser povo de Deus. Ser parte do povo de Deus. Ele rejeitou. Aí eu lembro aqui do que nós falamos no início. Aqueles missionários acharam que é mais valoroso
viver de forma humilde, viver junto com os ribeirinhos, pregar o evangelho, do que desfrutar das riquezas lá de São Paulo, de poder crescer, de crescer no trabalho, de adquirir riquezas. Às vezes, nós estamos valorizando mais ao dinheiro. Às vezes, nós estamos valorizando mais os tesouros dessa vida. Às vezes, nós aceitamos ilícitos. Como assim é? Não, tem problema não. Eu não vou... Tem problema eu só negar um pouquinho de imposto, não. Esse Estado rouba demais da gente. Tem nada não, eu vou fazendo aqui do meu jeitinho, do chamado jeitinho brasileiro. Mas qual é o objetivo? Grana. Eu faço o que é errado, eu aceito as coisas erradas, porque meu objetivo é o dinheiro. Você, jovem, está na faculdade, você quer paz, você não quer confusão com ninguém. Então, o que você vai fazer? Você vai estar na faculdade como aquele agente secreto. 007, ninguém sabe quem eu sou. Aqui eu sou um agente infiltrado. Ninguém sabe quem eu sou. Não precisam saber que eu sou cristão. Se ninguém souber, tá beleza, eu deixo eles falar, segue a vida. O que você realmente mais valoriza? O que tem sido mais importante para você? Nós aprendemos que quando o nosso foco está nas coisas eternas, suportamos tranquilamente o desprezo das pessoas por causa da nossa fé em Cristo. Então, muitas vezes você foi convertido há pouco tempo e viu seus amigos se afastarem de você. Fique triste não. Fique triste não. Entenda, faz parte. Faz parte. Seu tesouro é maior, está nos céus. Então persevere, não deixe a igreja por causa dos amigos, por causa das velhas amizades, não. Ou então, você é aquele youtuber e teve o seu canal derrubado porque você falou alguma coisa sobre sua fé. Não tem problema não. YouTube, o que é o YouTube? A gente consegue viver. Eu, quando era menino, cresci sem ter negócio de YouTube e Instagram. A gente fica tão preocupado com ser cancelado, com isso, com aquilo. A gente fica com medo dessas coisas. Mas por causa da fé, por meio da fé, nós suportamos o desprezo. Lembra? Moisés foi desprezado. Ele renunciou tudo aquilo. Aquele povo que estava lá da carta, eles estavam sendo desprezados por causa da fé deles em Cristo. Então, meu irmão, se o seu foco está nas coisas eternas, você vai suportar. Porque daqui a pouco tudo isso vai passar e a gente vai estar lá cantando e glorificando a Deus, louvando ao Senhor na eternidade. E nós aprendemos também que somente pelo sangue de Cristo somos poupados do juízo merecido por causa do pecado. Como Paulo vai falar lá em Romanos, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós somos salvos por meio da graça, mediante a fé. Fé de que por esse sangue precioso nós alcançamos salvação. Então, por isso que nós temos muito que louvar a Deus e nos preocupar com aqueles que ainda não conhecem. Então, nós aprendemos que pela fé os pais de Moisés decidiram fazer o que é justo ao esconder o menino. Moisés decidiu renunciar ao pecado e sair do Egito, celebrar a Páscoa e aspergir o sangue nas portas. Agora o povo, após deixar o Egito, decidiu pela fé atravessar o Mar Vermelho e seguiu para a frente. Versículo 29 diz, versículo 29 vai dizer o seguinte: pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Então volte lá para a história. A gente falou agora, Moisés fez a última praga, depois da última praga, vão embora, saiam daqui. E eles, vamos embora, corre. Correram, chegaram até que eles chegaram em frente ao Mar Vermelho. Aí Faraó, pela permissão de Deus, mudou de ideia.
É lindo, porque assim, Deus permitiu essa situação porque Ele queria mostrar lá para os egípcios, olha, presta atenção, eu vou humilhar esse povo, eles vão ver a minha glória. Se preocupe não, vocês vão já ver a situação, o que vai acontecer. Aí beleza, saíram correndo atrás deles, eles estão lá na beira do mar, e aí? Eles estão vindo, imagine, aqueles exércitos, o povo vindo na maior carreira. Eita, Moisés, e agora, o que a gente vai fazer? Moisés fala com Deus, vai lá no mar, estende a mão, o cajado, e o mar vai se abrir. Moisés vai lá e abre o mar. Abriu-se o mar. Gente, deve ser massa, ó, ele. Abriu o mar, vamos, turma, vamos correndo. Corre. Se eu fosse, desculpa aqui, eu acho que eu estou confessando muito pecado aqui. Porque a gente olha esse texto, a gente vê assim, eles atravessaram o mar em terra seca, acha lindo, acha fácil. Só que eu fico na minha cabeça imaginando eu lá no meio da cena. Assim, eu lá no meio do povo, aí Moisés vai lá e pá, o mar abriu. Aí eu olho assim, rapaz, será que é para eu ir? Eu lembrei de uma história. O pessoal do meu PGM vai saber. O pessoal do meu PGM vai fazer. Eu acho que se eu estivesse lá vendo o pessoal, os exércitos vindo, eu acho que eu pararia, levantaria a mão e dizia, sorry. Eu levantaria a mão e ficaria tremendo assim, não, por favor, eu estou quieto. Os exércitos estavam vindo. O risco deles ser pegos era grande. O mar se abriu, eu vou correr, mas o exército, eles iam rápido. Eles poderiam pegar no meio do mar. Se o exército conseguisse atravessar do outro lado, o que poderia acontecer? Rapaz, se eles atravessam, a gente atravessa, eles vão ficar com raiva da gente, vai matar todo mundo. Não é? Eles atravessaram, rapaz, fizeram a gente fazer essa correria todinha, vou matar logo todo mundo e acabou. Por isso que perdão, Senhor, mas eu acho que minha cabeça fica, eu acho que eu levantaria as mãos, gente, desculpa aí, o mar está aberto ali, mas acho que eu não vou. Desculpa aí, gente, perdão, faraó, quem tirou a gente foi Moisés, a culpa é de Moisés, está aqui, leve ele, pode matar ele, me deixe voltar lá de volta para o Egito, quero voltar para a minha terra, deixe lá quieto. Mas pela fé, qual foi a decisão deles? Eles decidiram atravessar. Pela fé, eles atravessaram o mar. E atravessaram como? Como em terra seca. E o que aconteceu com os egípcios? Eles morreram afogados. Lá em Êxodo 14, 25, diz assim, Deus fez com que as rodas de seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. Aqueles que decidiram fazer a vontade de Deus, os que creem no Senhor, passaram em terra seca. Mas os ímpios, o que aconteceu com eles? Morreram afogados. Eles não conseguiram passar. Os carros foram tudo desmontando. Veja, meus irmãos, é porque é bonito. É bonito ver como nós devemos confiar e crer no Senhor. E crer verdadeiramente nele. Ao atravessar o mar pela fé, o povo encarou os riscos, porque os soldados vinham atrás. Eles deixaram para trás o Egito e seu domínio. Cada passo no meio do mar era um passo de fé. Cada passo ali que eles davam era um passo de fé. Então, para os leitores, quando eles veem a fé daqueles irmãos, dos heróis da fé, do povo, eles precisavam seguir firmes na decisão de deixar o passado. Comparativamente, o passado era o Egito. O passado era voltar para o judaísmo. Eles viram, esquece esse negócio. Segue em frente, o mar está aberto. Jesus abriu o caminho, bora, vamos seguir, meu povo. Rumo a Canaã celestial. É isso que os leitores da carta, eles precisavam entender. Vida que segue, nada de voltar para o judaísmo. Voltar para o judaísmo é voltar para o Egito. Vamos seguir para Canaã. Canaã está lá na frente, vamos seguir em frente. Agora, para nós, o que isso vai falar?
é que somente pela fé em Cristo nós somos capazes de deixar o passado pecaminoso para trás e seguir em frente. Voltar para o judaísmo era voltar para o pecado, era voltar para o Egito. Mas muitas vezes nós, meus irmãos, lutemos batalhas e achamos que não vamos conseguir vencer. Nós ficamos presos aos mesmos pecados. É como se nós estivéssemos o tempo todo andando para trás, amarrados, presos. Mas olha o que nós aprendemos lá em 2 Pedro 1:3. Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Deus nos deu poder para seguir em frente, para viver uma vida de piedade. Nós não podemos ficar amarrados ao passado, ao pecado. Precisamos seguir em frente. Aquela sua luta, meu irmão, deixe para trás. O Espírito Santo habita em você. Siga em frente. Não olhe para trás. Deixe o Egito para trás. Então nós aprendemos com os personagens do Êxodo que pela fé fazemos o que é justo apesar dos riscos. Agora, a gente vai já terminar. Nós vamos ver mais 2 episódios da época da conquista, da Terra Prometida. Com eles nós vamos aprender que pela fé experimentamos o poder de Deus através do livramento e do triunfo. Então, nós vamos ver o triunfo. Versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Até aqui, a gente viu assim, pela fé, fulano fez isso. Pela fé, fulano fez aquilo. Esses 2 versículos, a gente percebe que pela fé, Deus agiu. Pela fé, as muralhas caíram. Pela fé, Raabe, ela foi livre da morte. Então a gente vai 40 anos depois, eles chegaram lá em frente à terra, e aí eles têm a cidade de Jericó. Jericó não era fácil para você invadir. Pense na cidade, ela tinha os muros altos, era bem fortificada, dentro dela havia água, havia comida. Não adianta fazer cerco, eu vou fechar aqui e não vai entrar comida. Não, eles estavam de boa. Então, era praticamente impossível entrar em Jericó. Mas Deus soltou para eles uma estratégia militar que se a gente for parar, é bem sui generis, diferente. Vocês vão rodear 7 vezes. Quem é que pensaria numa estratégia dessa? Rodear a cidade 7 vezes e os muros vão cair. É só Deus, gente. É só Deus, porque o poder é dele. O poder é dele. Quem faz é ele. E o que o povo fez? Pela fé, eles rodearam a cidade durante esses 7 dias. E o que aconteceu? Os muros caíram. Os muros, eles caíram. É interessante que quando o autor ele fala sobre a derrubada de Jericó, ele vai falar para os seus leitores sobre a total incapacidade das forças desse mundo diante do poder da fé em Deus. Não foi a estratégia militar, foi o poder de Deus, operado por meio de quê? Da fé. Então, os leitores aos Hebreus, eles podiam confiar que persistir em seguir a Cristo, que eles poderiam persistir em seguir a Cristo, porque os seus opositores um dia seriam derrotados. Aqueles que estavam perseguindo um dia seriam derrotados. O Império Romano caiu. As lideranças também não duraram tanto tempo. É somente pelo poder de Deus, pela fé que nós experimentamos a vitória no Senhor. Nós aprendemos com isso que tudo aquilo que se opõe aos planos de Deus um dia será destruído. Muitas vezes você ouve essa história das muralhas de Jericó e você vai pensar que são os problemas.
Já deve ter ouvido falar. Os muros de Jericó são os problemas da vida, os problemas vão ser a dificuldade financeira, não sei o quê, isso são os muros de Jericó. Então vamos fazer uma semana aqui da gente rodando aqui na Igreja da Glória para ver se seus problemas caem, esses muros. Não é isso. Jericó representa tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus, tudo aquilo que se opõe a Deus. Então não precisa você ficar com medo dos governos, de autoridades. Não precisa você temer aqueles que perseguem o povo de Deus, porque eles vão ser derrotados. Um dia, o que vai acontecer? Todos eles vão se prostrar diante de quem? Do Rei de Deus, do nosso Rei Jesus. Então, por isso que você pode viver em paz, porque tudo isso que vai contra Deus, tudo isso que vai contra os propósitos de Deus, um dia vai ser derrotado. Então você não precisa temer. E por fim, Raabe. Raabe é uma das histórias mais interessantes, lindas da Bíblia. Porque olha só, pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Então ele faz de novo aquela volta. Ele falou sobre a queda dos muros, mas ele volta para um episódio sobre antes da derrubada. Josué manda os espias lá para Jericó. E eles chegam e eles são abrigados por Raabe, uma prostituta. Uma pessoa que era mal vista pela sociedade. Raabe acolheu, e se você ler a história lá de Josué, está em Josué capítulo 2, você vai ver que ela protege eles. O rei mandou perseguir eles, os espias, Raabe protegeu, conseguiu disfarçar, e eles saíram. As pessoas estavam procurando os espias. E tem um trecho que ele diz assim, Josué capítulo 2, 18, diz assim: Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse: Sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que eles fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Percebe? Todo mundo de Jericó sabia dos feitos de Deus. Alguns temeram. Mas quem foi a única que creu? Raabe. E porque Raabe creu, o que aconteceu? Ela foi protegida. Então, pela fé, o que ela fez? Acolheu os espias. Ela acolheu não é porque ela achou eles bonitos, não. É porque ela sabia que Deus tinha dado Jericó ao Deus de Israel. Olha, gente, não foi um missionário lá para pregar a palavra para ela e ela ouviu, não. Ela só de ouvir as histórias, ela creu. Raabe, ela foi salva pela fé. E o que aconteceu com os outros moradores, que também sabiam e temeram? Eles desobedeceram. Eles são vistos aqui no texto como desobedientes. Desobedientes, porque ouviram da palavra, mas ouviram sobre a grandeza de Deus, mas eles rejeitaram. Ao invés de eles se renderem, eles continuaram lá, fortificados. E o que aconteceu? A cidade foi derrotada, mas Raabe foi poupada porque ela creu em Deus. E vocês conhecem a história do que aconteceu com Raabe. Ela casou com Salmão, um dos espias. E eles se tornaram pais de quem? De Boaz, que casou com a outra, com Ruth, que também não era de dentro do povo de Deus. Ela não era um israelita. De onde é que vem Ruth e Boaz? Vieram ser avós de quem? De quem? De Davi. E Jesus é da descendência de quê? De quem? De Davi. Olha só, pela fé, ela foi poupada da morte. E olha o que aconteceu. Da sua linhagem, nasceu Jesus.
Meus irmãos, isso é tão maravilhoso. Isso mostra como a obediência, lá para os leitores, vai mostrar que como a obediência, a fé leva à obediência, mas a incredulidade à desobediência. Saber da superioridade de Cristo em relação ao judaísmo deveria fortalecer a fé dos leitores da carta e levá-los a persistir em obedecer e livrá-los da condenação eterna. Eu vou deixar 3 lições para vocês refletirem. A primeira, conhecer os feitos do Senhor potencializa a nossa fé. Raabe conheceu, sabia que era Deus e creu. A graça salvadora de Deus não distingue pessoas, mas atinge a todos aqueles que pela fé creem no Salvador. Então pare de julgamentos precipitados. Pare de ficar olhando para as pessoas e julgando. Esse daí nunca vai crer em Deus. Esse daí não merece salvação. Olha como é que fulano se porta. A fé, a graça salvadora de Deus, ela pode alcançar as pessoas dos quais talvez você duvida. Quantas vezes nós vemos pessoas sendo transformadas, pessoas que todo mundo olhava e desprezava, mas que foram transformadas pelo poder, pela obra salvadora de Cristo. Então a nossa missão é falar, nossa missão é pregar do Evangelho. O restante é o Senhor quem faz. E a fé verdadeira, ela gera obras, atitudes coerentes com aquilo que você crê. Raabe, ela creu e teve atitudes coerentes. Foi o quê? Proteger os espias. Nós também, não adianta a gente falar que é crente e viver como um incrédulo. Agir como pior do que muito descrente. A fé e obras. Lembra, Tiago? Fé e obras. A fé, ela vem junto com obras. Por isso que a gente encerra aqui, meus irmãos, dizendo que quando a gente estuda a fé dos personagens do Êxodo e da conquista, nós entendemos que a fé que agrada a Deus, ela nos leva a fazer aquilo que é justo apesar dos riscos, e a experimentar o seu poder através do triunfo e do livramento. Amém? Louvado seja Deus. Pastor Judaso.